Olá, sétimo ano, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula, espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para o nosso assunto? Iniciando mais uma aula de ciências com a professora Ariana. Vamos lá. No slide 2, nós temos a temática da nossa aula de hoje. Temperatura e calor. Você sabe a diferença entre temperatura e calor? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Acompanhe comigo no livro do sétimo ano, caderno 2, o primeiro capítulo, que é da página 3 a 17. Nós temos os tópicos calor e temperatura, equilíbrio térmico, medida de temperatura, escalas termométricas, conversão entre escalas termométricas, trocas de calor, dilatação térmica. No slide 3, nós temos a diferença entre temperatura e calor. Bom, é muito comum criarmos confusões com esses dois termos, temperatura e calor. Está relacionado? Sim, mas não é a mesma coisa. É muito comum duas palavrinhas que usamos com frequência, que é o quente e o frio. Então, a gente fala muito assim, nossa, hoje está quente. Sim, mas está quente o quanto? O que o termômetro está mostrando. Então, o termo quente e o termo frio, ele não tem um termo científico, porque ele não é preciso. Ele não está me informando muita coisa. Ele me dá uma ideia? Sim, ele dá. Mas se eu falo assim, ai, hoje está frio. Como assim? 15 graus Celsius está frio. E menos 40 também está frio, correto? Porém, a distância entre eles é muito grande. Então, acaba que usamos esses termos, mas que ele não tem um peso científico. Então, o que eu vou usar de forma científica para tratar essa temática? Vamos lá, eu vou usar temperatura. E a temperatura é uma grandeza escalar. Eu tenho número, eu tenho um dado preciso. Então, quando eu falo que está quente, quente 40 é uma coisa, quente 100 é outra coisa. Logo, a temperatura, ela mede o termo, ela me dá uma precisão. Ela é uma grandeza escalar. E ela mede o que mesmo? Ela mede, na real, o grau de agitação das moléculas. Como assim, professora? Moléculas, agitação? Sim, vamos lá. Você lembra que tudo que existe é formado por átomos e que esses átomos se combinam em moléculas? Então vamos pensar assim. Tudo que existe tem muitas moléculas. E aí, se há uma maior temperatura, isso significa que as moléculas daquele corpo estão em maior agitação. Dá uma olhada na primeira imagem, à sua esquerda. Representando o corpo, as moléculas estão dando a ideia de agitadas. Essa agitação, ela pode ser verificada. E essa verificação é a temperatura. A temperatura do corpo A está em 30 graus Celsius. Ah, mas não está muito quente não, professora. E se tivesse em 100? Se tivesse em 1000? A temperatura, ela me dá uma precisão. Ela está medindo o grau de agitação. Então, quanto maior a agitação das moléculas, é o que falamos que está quente, popularmente falando, ok? Dá uma olhada no corpo B. As moléculas não estão agitadas, estão paradas. Está bem próximo de 0 graus Celsius. Então, o que a gente chama de frio, estou falando de pouca movimentação de moléculas. Então, a temperatura está mais baixa. Professora, e quem é que mede essa temperatura? É ele, nosso conhecido termômetro, presente em todas as casas, principalmente onde tem crianças. A gente usa ele para verificar nossa temperatura. Então, qual a temperatura corporal ideal? 36,5, 37, olhou no termômetro, marcou 37,8 para frente e já é febre. Ah, mas olhando assim, é tão pouca diferença de 35 para 40, é pouca, não é? Falando é pouco, mas no corpo a diferença é muito grande. Então veja, estamos falando de agitação, é algo preciso, número é algo preciso. Observe que na imagem, o nosso termômetro está marcando em graus Celsius e Fahrenheit. Aqui no Brasil, usamos em Celsius, a medida de temperatura, mas em outros países se usa Fahrenheit, alguns escala Kelvin. Você vai conhecer isso melhor um pouco mais à frente.
Então, professor, eu já entendi que a temperatura é uma grandeza escalar medida precisa. Ótimo. Quem está mais agitado, temperatura maior. Quem está menos agitado, temperatura menor. Só para ressaltar, os termômetros têm diferentes composições. Tem termômetro de mercúrio, que é o mais corriqueiro. Termômetro que mede só o calor emitido, chega perto da pele e plum, já tem uma informação. A gente olha assim e fala, ué, o que está acontecendo? Nós estamos falando de calor. E calor, quando eu falo assim, ai, tá muito quente hoje aqui. Tá quente demais. A gente não usa como sinônimo, como se fosse sinônimo. Lembra que quente e frio não tem muita precisão científica? Então, em ciências, quando eu falo de calor, eu estou falando de energia. E é uma energia em trânsito. Observe na imagem de calor que a energia em trânsito é aquela energia que está passando de um corpo para o outro. Sempre fazendo troca de energia de um corpo para o outro, de uma pessoa para outra, de um objeto para outro. Isso é comum. E de que forma o calor é propagado, professora? Ele é propagado de onde tem maior agitação de moléculas, onde a temperatura é maior. Observe no corpo A, indo então para quem tem menor temperatura, que é o corpo B. Então o calor está sempre se propagando, está sempre se movendo. E professora, pode acontecer de se igualar? Pode sim. Nesse caso, a agitação do corpo A e do corpo B vai ficar similar. E eles se igualam à sua temperatura. No slide 4, nós vamos ver conversão de escalas termométricas. Então eu vou falar de graus Celsius, graus Fahrenheit e também de escala Kelvin. Como transformar de uma escala para outra utilizando uma fórmula matemática. E então nós conseguimos transformar graus Celsius em Fahrenheit ou em Kelvin e vice-versa. Para isso, vamos utilizar 3 equações que vão permitir a navegação entre as 3 escalas termométricas. Repara só. Temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é a mesma coisa a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Eu vou explicar rapidamente como são definidos os graus Celsius, graus Fahrenheit e a escala Kelvin. Então vamos lá. A escala do grau Celsius se baseia na água, que é o elemento principal da vida. E aí colocou-se como ponto zero na escala do grau Celsius, o ponto em que a água congela. E definiu-se como 100 graus Celsius o ponto em que a água evapora. Já a escala de graus Fahrenheit determinou como ponto zero o ponto de congelamento entre uma mistura de água e sal. E seu ponto máximo, de 96 graus Fahrenheit, é a temperatura de um homem sadio. Já a escala Kelvin determinou como seu ponto zero a menor temperatura que um determinado corpo pode atingir, que é o chamado de zero absoluto. Portanto, o zero Kelvin seria o zero absoluto. E aí, por ser uma escala absoluta, não se utiliza de graus, pois ela se utiliza de um fenômeno universal como referência. Então, vamos supor que hoje aqui na cidade de Belém esteja fazendo muito calor, esteja marcando no termômetro 40 graus Celsius. Isso em graus Fahrenheit e na escala Kelvin seria equivalente a quanto? Então vamos ver. Ora, eu sei que a temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. E aí, vou conseguir descobrir qual é a temperatura em Fahrenheit, já que eu sei que a temperatura em graus Celsius é de 40. Então, vai ficar 40 sobre 5 igual à temperatura Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Resolvendo essa equação, posso cancelar o 40 com o 5, já que 40 dividido por 5 dá 8. Esse 9 que está dividindo, vou jogar lá para o outro lado da equação. E ele vai multiplicando. Na realidade, nós multiplicamos os dois lados da equação por 9. Então, vai ficar 8 vezes 9, que dá 72, igual à temperatura em Fahrenheit menos 32. Logo, a temperatura em Fahrenheit será 72 mais 32,
já que nós temos que adicionar dos dois lados da equação 32 unidades. E aí nós teremos a temperatura em Fahrenheit, de 104 graus Fahrenheit. Dessa maneira, eu consegui descobrir que 40 graus Celsius equivale a 104 graus Fahrenheit. Vamos agora descobrir a equivalência de 40 graus Celsius na escala Kelvin. Ora, para transformar da escala de graus Celsius para a escala Kelvin, vou utilizar essas duas fórmulas de Celsius e Kelvin. Então, a temperatura em graus Celsius sobre 5 será igual à temperatura na escala Kelvin menos 273 sobre 5. Eu posso simplificar esses dois 5 e aí eu sei que a temperatura em graus Celsius é de 40 graus. Isso vai ser igual à temperatura em Kelvin menos 273, ou seja, a temperatura em Kelvin será igual a 273 somado com 40 graus, já que nós temos que somar dos dois lados por 273. Para que esse 273 negativo suma? E aí, isso seria equivalente a 313 Kelvin, ou seja, 40 graus Celsius é a mesma coisa que 313 Kelvin. Com isso, podemos escrever a seguinte igualdade: 40 graus Celsius é igual a 104 graus Fahrenheit, que é a mesma coisa que 313 Kelvin.